Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus. E hoje o nosso tema será Vinde Meninos. Aqui conosco, como sempre, Pastor Guilherme, Pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Douglas, Pastor Marcelo. E nós queremos lembrar de mandar um abraço para a região de Manhumirim, ali na zona da Mata Mineira. Os irmãos estiveram conosco no último seminário e assistem o programa. Nós queremos saudar, que Deus abençoe a eles. Amém. Pediu o pastor Guilherme que possa ler o texto que deu origem ao tema de hoje. O texto está no Salmo de número 34, verso 11, que diz assim: Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Esse versículo, o Salmo, na verdade, ele foi escrito por Davi. E aqui mostra uma característica de Davi que vai ser muito semelhante à do Senhor Jesus. Desse desejo de parar para atender as crianças. E esse texto a gente pode aplicar até, talvez, a toda a história de Davi. Quer dizer, um homem tão ocupado, que vinha aqui, por exemplo, de guerras, um homem que estava envolvido em tantas batalhas, mas ele para e chama as crianças, vinde meninos. As crianças, não, venham aqui, eu quero ensinar vocês o que é temer a Deus. Então o texto já é maravilhoso. Sim. Você pensar em Davi, que era uma pessoa tão importante em Israel, porque aqui Davi já era um herói, já tinha vencido o gigante, já era conhecido como aquele que tocava a harpa para o rei no palácio, que tinha vencido o leão, o urso. Então ele, para aquelas crianças, era simplesmente algo fantástico, né? Onde Davi vai contar suas histórias para a gente. Elas deviam ficar ali nem piscando, mas mostrando como que se um rei, se um herói em Israel tinha tempo para parar e chamar as crianças, vem cá, eu vou ensinar vocês o que é servir o Senhor, como nós também não teremos, né? Agora, pastor Marcelo, te ouvindo aqui, me fez pensar também na consciência que Davi tinha, da importância que ele tinha para aqueles que estavam ao seu redor. Então, o valor que ele tinha, né? Verdade. Ele sabia que as crianças iam querer ouvi-lo. Ele sabia que ele tinha o que ensinar para eles. Ah, muito bom. Quando nós trazemos para a nossa realidade, né, um pai, ou até mesmo um pastor, o valor que ele tem diante dos filhos, diante das crianças da igreja. Então, esse chamado que ele faz, com certeza, despertou naqueles que estavam ouvindo o interesse de escutar, de aprender, chamou a atenção para si, né? A responsabilidade de transmitir ali uma herança, né? E ele tinha o que contar. Ele poderia, não há nenhum problema nisso, contar histórias, né, de Sansão, as histórias de Moisés, mas ele tinha as dele também. Olha, uma vez um leão veio, uma vez veio um urso. Olha, eu estava lá e me chamaram, você vai tocar para o rei agora. Então, cada pai que está aqui, cada mãe, conte a sua história. Aí é o convite. Né? Meu filho, vem cá. Vou te contar como é que foi meu primeiro emprego. O senhor fez isso e isso. Olha, mamãe tinha uma doença muito grave. Há um dia no culto. Então, vamos contar as nossas histórias com o Senhor para os nossos filhos. Exato. As batalhas, essa conversa aqui de Davi com os meninos ali, gerou uma expectativa, né? Quando ele chama, vem cá que eu quero contar, eu vou ensinar o temor do Senhor, mas o que ele vai contar para nós? E essa expectativa, como foi? Olha, e por certo, algumas daquelas crianças ou meninos tinham ouvido as histórias pelos pais, por outros, mas agora era o próprio Davi. É importante quando nós passamos a contar as experiências que Deus fez a nós, as experiências que Ele nos edificou, a nossa casa, como foi formada, o emprego, como foi alcançado, aquela enfermidade, como o Senhor... Porque essa expectativa vai ter o motivo da vitória. Nós sabemos qual é o motivo, é o Senhor na nossa vida. Então, aquela conversa de Davi
como rei, que convite maravilhoso, né? Quando nós podemos assentar com os nossos filhos e falar para eles do que Deus fez a nosso favor, não é? As histórias da Bíblia são maravilhosas. Nós contamos para os nossos filhos as histórias da Bíblia, os servos, como vencer. Mas agora nós como servos, como também vencedores, porque Jesus nos vence por nós, aos nossos filhos é maravilhoso. E isso fica gravado, tanto é que a palavra registra esse momento. Deve ter sido um momento extraordinário, muito especial, que está registrado no Salmo, né? Verdade. Agora você veja, pensando aqui no texto, era um momento de gratidão. Porque Davi, para quem for ler o Salmo, ele havia acabado de escapar da morte. Aqui, ele escreve esse Salmo naquele episódio onde ele é apanhado. Davi era o herói de Israel. Então, ele quer a mão dos inimigos e é levado a Abimeleque. Olha, os homens de Abimeleque, olha, nós pegamos Davi, o herói de Israel, que matou Golias, o campeão. Ele é um campeão conhecido naquela região toda. E foi quando ele vai, então, bagunça os seus cabelos, embaralha os seus cabelos e começa a salivar e se faz, né, de louco e, usando essa estratégia, ele consegue escapar. E aí, depois desse episódio, ele escreve o Salmo. Então, ele estava muito grato ao Senhor. Sim. E ele demonstra que em toda essa gratidão, que o Senhor livrou da morte, livrou das mãos dos inimigos, ele fala assim, não, eu quero contar isso para as crianças. Então, a gratidão, ele não queria só para ele. Olha, então, na nossa casa, na nossa família, nós estamos tão gratos ao Senhor por tanta coisa que o Senhor fez. E isso não pode passar desapercebido para as crianças. Levar a criança a entender tudo que o Senhor tem feito por nós, quantos livramentos. Porque gratidão se aprende. Eu acho que esse é o ponto onde eu queria chegar. Você ensina a criança a ser grata, não é verdade? É porque ali Davi estava mostrando para as crianças tudo que Deus havia feito. Quantas vezes Deus havia livrado, quantas vezes Deus havia sustentado. Esse salmo é maravilhoso, né? O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem, o Senhor livra os justos de toda a aflição. Então, aqui demonstra o que o Senhor representava para ele. E era importante, Davi, como um guerreiro, mas assim, um rei, um patriarca, né? Na posição de alguém que liderava o povo, transmitir uma herança para os filhos, ou seja, eles iriam crescer. Essas crianças iriam crescer. Essas crianças amanhã estariam nos exércitos, enfim. É verdade. E elas cresceriam conhecendo esse Deus tão poderoso. E a primeira expressão que ele usa depois do convite é: vinde, meninos, ouvi. Então, é quase um conselho. Crianças, ouçam. Ouçam o que eu tenho a dizer do Senhor para vocês. Então, é uma expressão que parece ser simples, mas é preciso levar as crianças realmente a ouvir. E aqui o ouvir não é só a questão do aparelho auditivo. A gente estava conversando, quer dizer, no grego, se eu não me engano, a palavra ouvir e obedecer é a mesma palavra. É a mesma palavra. Ouvir e obedecer, no português está separado. Não, porque para Deus, se você não obedeceu, para Deus você não ouviu. Para Deus você só ouviu se você obedeceu. Sim. Obedeceu, então ele me ouviu. Sim. Porque para Deus não se pode conceber que alguém ouviu a Deus e não vai obedecer. Não é condicional. Não é condicional. Então, levar nossos filhos... Como é que você sabe, então, dentro dessa realidade, que o seu filho está te ouvindo? Quando ele está fazendo. Muito bom. Se ele está fazendo, esse filho está te ouvindo. Se ele não está fazendo, ele não está te ouvindo. Para estar entrando para um lado, está saindo para o outro. Então, é ensinar a criança a ouvir o que vem do Senhor. E hoje, no mundo de tantas vozes, não é? Tantas falas, tantas situações que nossos filhos são envolvidos, ouvir o pai e a mãe é um privilégio, ouvir os pais e os pais tomarem esse tempo para falar aos seus filhos. Porque nós comentamos até antes, qual era o tempo de um rei? Ele tinha muitas obrigações, muitas situações para resolver, mas ele tira um tempo para falar aos meninos, às crianças. Então, hoje, nós falarmos é importante como pais, como servos do Senhor,
porque nós estamos debaixo de uma promessa de Deus com os nossos filhos, e a nossa palavra, ela tem um peso. Ela tem um peso de verdade, de justiça, de instrução. Às vezes até nós podemos nos parar e falar, mas eu já falei tantas vezes, mas continue falando, porque você é pai, você é mãe, e a sua palavra, ela vai gerar vida no coração dos filhos. Tanto é que, por vezes, os pais, no uso das palavras, principalmente aos pequeninos, quando eles estão na formação, o que o pai fala vira verdade para ele. É verdade. Vira verdade. Então, a fala do pai transforma ali o entendimento da criança, do filho. Aquilo que ele falou, meu filho, o Senhor fez essa obra em nossas vidas. Ele vai saber que é um Deus que opera a obra sobre aquele pai, sobre aquela mãe, sobre a família dele. E isso vai passar a ser condicionado, claro, pelo Espírito, mas vai ser uma verdade na vida dele, que é um Deus verdadeiro que opera. Então, falar e os nossos filhos ouvirão. É porque você vê hoje que as crianças, você tem um adulto falando com eles, ele já pega o celular e fica assim, ele não está ouvindo. Há claramente hoje um problema grave em relação a isso. Ninguém ouve mais ninguém. Com o mundo da internet, a quantidade de informações. Então, é literalmente ensinar mesmo a parar para ouvir, a ouvir o pai quando está falando, na mesa, um ouvir o outro, todo mundo falar ao mesmo tempo. Eu acho que tem um lado até mais prático mesmo, de reeducar nesse sentido. E ter esse diálogo, né? Porque o ouvir é uma característica do sábio. O sábio, ele é pronto para ouvir. Isso. E quanto mais ele ouve, ele mais sábio fica, porque ele aprende, né? A próxima expressão que ele usa aqui é: vinde meninos, ouvi e eu vos ensinarei. Então aqui é ensinar. E aí, o Levé entrou um pouco nisso, a repetição faz parte do ensino. Então o pai não pode se cansar. Se você quer ensinar, você vai ter que aprender muitas vezes a repetir a mesma coisa várias vezes. Às vezes, a gente repete a mesma coisa a vida inteira. É verdade. E no final, eles ficam jovens, vão casar, vão sair de casa, e você acha que não deu em nada. Lá na frente você vê, Exato. ele já pai, e você, opa, Exato. ele estava ouvindo, né? E até mesmo é importante essa palavra para nós entendermos que não há limite para ensinar. Eu já falei 3 vezes, ele não aprendeu. Ele é incapaz de aprender. Ou ele não. Aqui, a gente estava até conversando, né? O ensinar, ele significa treinar. É isso aí. Então, o treino é algo repetitivo. Ninguém vai ficar destro em nada se não treinar. Muito bem. Alguém que vai prestar um vestibular, ele passa o quê? O estudo é um treino. Né? Um atleta, ele passa anos treinando. Então, nós precisamos treinar os nossos filhos nos conselhos do Senhor. Que no momento certo, o que é o treino? Quando vem a situação, ele está apto para executar aquilo que ele treinou. Então ele vai chegar na escola, ele vai ter uma conversa que ele vai saber, não, essa conversa eu já treinei, meu pai me ensinou que eu não devo entrar nisso. Vem uma situação da vida, não, eu já estou treinado na palavra porque a palavra diz isso. Ou seja, tudo que ele ouviu dos pais, bom, ele está apto, está treinado, ele está ensinado para poder executar. Então, treino, ensino, é a vida inteira, né, pastor? A vida inteira. Interessante o que o pastor Marcelo falou, que às vezes o pai repete 1, 2, 10, a vida inteira e fala, não deu resultado. E nós, como pastores, até às vezes nós ouvimos muito na igreja, vamos conversar com algum irmão ou irmã, ele fala, meu pai falava, minha mãe falava. Porque às vezes a gente pensa, como o filho está pequeno, ele não vai replicar aquilo de imediato, mas ele guardou no seu coração e ficou guardadinho lá. O dia que vem uma situação correlata com o que o pai ou a mãe o ensinou, está guardado no coração, a palavra está guardada. Escondi a tua palavra. A palavra está guardada lá, ela vai gerar fruto um dia. Amém. Por vezes nós queremos ver o fruto de imediato. Não, é plantar, é regar, é adubar. É de longo prazo, a certeza, exatamente, a longo prazo os frutos vão vir. Tem um texto que eu estou lembrando de memória, então eu posso errar. Adestra as minhas mãos para a guerra. Adestrar e treinar também. Isso aí, sim. Então, eu ali o valente, o soldado com a espada,
ele ia adestrando, treinando, até ele ficar muito destro e aí não errava mais. E eu acho que às vezes nós falhamos um pouco nisso, a impressão que eu tenho, ou seja, nós temos que treinar os nossos filhos na palavra, ensinar não sei que é novo, você que é velho, você que diz isso, adestrar nas coisas do Senhor. Por que eu falei que eu acho que a gente falha às vezes? A impressão, não estou falando que isso é uma verdade, é que a gente espera muito que o Senhor faça tudo. Então o Senhor vai operar, o Senhor vai agir. Mas esse treinamento é o pai que faz. É o pai que treina o filho. Até uma forma como você senta na mesa, você vai passar uma boa parte da infância, senta direito, pega direito no talher. Você não pode falar desse jeito. Isso aqui é treinamento. Você está treinando a ser uma boa pessoa. Você está treinando a ser educado. Ó, você não pode fazer isso. Você está treinando a ter limites. E na coisa do Senhor tem que ser a mesma coisa. Na palavra, como eu dei exemplo, às vezes até em relação ao culto, lógico, quem achar que deve fazer isso, né? Isso também não é uma regra, mas às vezes teve alguma coisa no culto, uma bênção, uma operação, e você fala, meu filho, você entendeu o que aconteceu ali? Isso foi isso, isso e isso. Aquilo ali é o Senhor, é por causa disso aqui, é o Senhor mostrando isso. Então, você está adestrando, olha, está treinando ele para entender o que é um culto, fazer a leitura de um culto, ter essa sensibilidade. Então, acho que esse ponto é importante. Muito bom, porque nós não estamos condicionando os filhos. É isso aí. Porque o condicionamento é aquela obediência cega, agora não, o treinamento não, é um propósito, é o porquê. É levá-lo ao entendimento de tudo. Da vida, das questões da vida, é ser um bom cidadão, um bom marido, um bom filho, um bom colega de trabalho, mas acima de tudo um servo de Deus, né? Então esse treinamento é trazer essa consciência. E aí aqui a gente vai, daqui a pouquinho vai chegar na parte, né, daquilo que Davi estava ensinando, que é a essência de tudo, né? Que é o temor. Que é o temor. Então aqui chegamos a esse ponto, acho que é o ponto final. Vinde, meninos, ouvi, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha o que Davi queria ensinar. Isso é uma coisa extraordinária, porque Davi tinha uma história tão grande com o Senhor. Era um homem segundo o coração de Deus. Exatamente. Davi, profeta. Um poeta inspiradíssimo. Um homem, assim, um guerreiro, um soldado de vitórias extraordinárias. E o que ele queria ensinar? O temor a Deus. Aí, você vai ter depois, muitos anos depois, o filho dele escrevendo. O fim de tudo é temer a Deus. O fim de tudo que se ouviu, tudo que você ouviu, o fim é teme a Deus. Então, é muito interessante isso, porque você pode ensinar toda a Bíblia ao seu filho. Ele sabe de qual a Bíblia. Se ele não tem temor a Deus, talvez pouco valerá. Agora, que palavra marcante é essa, porque ele chama ali os meninos e ele fala o fim. Eu não vou te ensinar a ser vitorioso, né? Podia ser algo mais espetacular, mas... Como vencer o gigante, né? Eu vou te ensinar o temor. Muito bom. Assim como os discípulos também perguntaram a Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Foi algo assim extraordinário, né? Porque às vezes a gente se engrandece com tantas coisas, mas coisas simples, mas que na simplicidade há um mistério ali. E aí ele fala, vinde ministrar o temor. E Salomão escreve provérbios ali com tantos textos falando sobre sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio, né? O princípio da sabedoria. Então, o ensino foi tão extraordinário, a palavra, que ficou uma marca extraordinária na sua geração posterior. Talvez ele não viu tudo, ele não conseguiu ver tudo que Salomão operou, mas o que ele plantou no Senhor, o temor do Senhor na família dele, o resultado veio, não é? Então, às vezes a gente, Senhor, será que está sendo suficiente, Senhor? Eu estou orando, mas olha, o que nós plantamos com temor a Deus vai gerar sabedoria, vai gerar vitória para a nossa casa. Né? E por certo ele contou todas as histórias que ele podia contar, agora eu estou uma inferência, né? Mas tudo seja o que ele falou, foi com o objetivo de gerar temor, de mostrar que há um Deus que julga o homem, há um Deus que é vivo, há um Deus que nos vê, há um Deus que sabe de tudo, há um Deus que trata conosco.
A criança, eu acho que o temor está ligado a conseguir gerar na criança essa consciência que esse Deus existe. Exatamente. Que ele é Isso aí. santo, Que né? ele é santo, que um dia todos nós vamos estar com ele. E aparentemente, assim, o convite dele, humanamente dizendo, como vocês falaram já, não parece ser uma coisa que ia atrair criança. Vem aprender a ter temor a Deus. Criança gosta de coisas mais espetaculares, né? Mas a gente não pode colorir demais a mensagem, né? É ensinar o temor ao Senhor. E o temor é uma coisa tão importante que a palavra fala que ele é o fim, ele é o começo e é o fim. É o fim. O temor ao Senhor é o princípio. Exatamente. Tá sabendo? Tudo começa com temor. Que coisa, hein? O que faz o homem um dia buscar a Deus? É um temor. Mas também é o fim de tudo. O fim de tudo que se ouve é o temor. Né? Eu até fico pensando assim que esse ensino do temor ao Senhor, por exemplo, no ambiente da igreja, do culto, o Senhor, tá vendo, filho? Aconteceu? O Senhor falou. Isso aqui é um dom espiritual. Consultou o Senhor. Então, assim, esse temor, essa reverência, reconhecer esse governo do Senhor é maravilhoso. Quando os filhos entendem isso, né, eles começam a ter as suas próprias experiências de ter esse relacionamento com esse Deus tão maravilhoso. É um Deus que é santo, que habita na luz inacessível, mas é um Deus que me ouve. Não é? E aí entra, vou voltar aqui naquele ponto até que o Douglas também tinha falado, de ele entender, como o Douglas falou, os atributos de Deus, quem é Deus, e você mostrar na palavra daquilo que o Senhor não aprova, porque o temor vem pela palavra. Então, não é simplesmente proibições. Você falou uma cartilha, uma apostila de proibições, não pode, e ele não tem nem ideia por quê. Entendeu? Agora, quando você mostra na palavra, aí você está ensinando. Isso aí. Você ensina, olha, isso não agrada o Senhor por isso, a palavra diz isso, o Senhor não está nisso, o Senhor está nisso. Aí, o temor está sendo gerado. Porque ele está entendendo o caráter desse Deus. Ele está entendendo quem é esse Deus. E aí o temor vem. Exato. Porque o temor, interessante, né? Na vida do ser humano, né, Douglas e Viviane? A gente acha que não, vou botar aqui para a gente poder ver junto. O temor está ligado a poder. Você não vai temer quem não tem poder algum. Porque essa pessoa não há ameaça alguma, outra palavra menor que eu não achei ainda. O temor está ligado a poder, a quem pode. Por isso ele falou assim, você não precisa temer aos homens, Jesus falou assim, temer aquele que pode matar o corpo e a alma. Esse tem poder. Esse tem poder de verdade. Né? Assim, com ele está o perdão para que sejas temido. Que poder é esse? Poder de perdoar os pecados, de absorver a nossa alma, né? Que poder glorioso. É um poder tão grande que o homem tem poder de conseguir matar o outro, mas não tem poder de conseguir perdoar pecados do outro. Exatamente. Porque o poder de perdoar pecados é muito maior do que o poder de matar. Porque as trevas conseguem matar, roubar e destruir, mas não tem poder. Então, quando ele entende, a criança entender esse Deus todo-poderoso, e a entender essa grandeza, ele temerá esse Deus pelo seu poder. Então, acho que... O Provérbios, até Douglas comentou, Douglas, o Provérbios que o pastor Marcelo falou, do ensino e da palavra, né? Que a palavra nos solidifica no ensino. Provérbios 8:13 fala o temor do Senhor, né? É odiar o mal, né? O orgulho. Então mostra o caminho, olha, não é a cartilha, é o que o Deus Todo-Poderoso está falando. O temor do servo está nisso aqui, ó, se livrar disso aqui, desvencilhar fazer boas disso escolhas, aqui, né? Fazer boas escolhas, não é? E fazendo boas escolhas, você está obedecendo, você está efetivando o ensino, obedecendo o que você ouviu obedecer. Então, nós não podemos trazer os nossos filhos a regras vazias. Mas nós temos que falar, não, o que agrada ao Senhor, por isso que nós tememos a Ele. O que desagrada a Deus, por isso que nós tememos a Ele também. E assim a palavra ela vai guardando e solidificando o coração. Nós chegamos ao fim. Amém. Desse programa, Guilherme, Douglas, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Estamos chegando ao fim. Aqui nós lemos de um rei que era segundo o coração de Deus. Um rei e um
soldado que nunca perdeu uma batalha, um homem de grandes vitórias contra gigantes, contra os leões, um homem amado pela sua nação até hoje. E quando esse rei queria falar com aquelas crianças, devia ser tão especial poder ouvi-lo, mas há um rei ainda maior do que ele, e muito mais poderoso, e muito mais vitorioso, que quer falar com os nossos meninos, que quer ser ouvido por eles, que quer ensinar a eles o temor ao Deus Santo. E esse rei é o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a paz do Senhor.